Nas escolhas de carreiras, é muito comum jovens e pessoas de demais idades encontrarem sérias dificuldades de definir o que irão realizar no seu futuro, nos seus dias diários, e têm uma extrema dificuldade de fazer uma escolha futura que é super importante. Nada mais, nada menos do que a escolha da sua profissão ou da faculdade, no caso, que ingressará para poder conquistar um diploma e depois exercer a profissão, ou durante a faculdade exercer estágios. Enfim, o que é comum encontrar? É comum encontrar pessoas que têm diversas habilidades, gostam de muitas áreas do conhecimento e por isso encontram muita dificuldade mesmo de focar em apenas uma, de conseguir definir qual é a área que está realmente batendo mais forte e faz sentido, é isso que eu queria trazer nesse vídeo, o sentido de realizar uma determinada profissão, uma escolha de uma profissão. É claro que em tempos de desemprego nem sempre podemos escolher. Em muitos casos, nós não teremos esse grande privilégio que muitas pessoas acabam tendo. E eu posso dividir o conhecimento humano em ciências biológicas, ciências exatas e ciências humanas, como eu já havia dividido num dos meus vídeos anteriores, meus primeiros vídeos. Eu diria que, em resumo, as ciências biológicas, elas são um trabalho muito manual e, em muitos casos, você trabalha em laboratórios, em outros casos, você trabalha mais ao ar livre, ou pode ser um discente, um professor. As ciências exatas é uma ciência mais técnica, no geral, em grande parte das engenharias e outras áreas que são consideradas as ciências exatas. E as ciências humanas é um trabalho que tem que ser mais intelectual, mais de pessoas que se envolvam com cultura, com leituras densas, escritas, interpretações humanas, etc. Mas, se eu observar cada profissão, uma por uma, eu diria que um administrador, por exemplo, que faria sentido ele seguir uma profissão dessas é já possuir uma empresa e querer aumentar os seus conhecimentos em administração ou continuar administrando a empresa já dos seus pais. Outro motivo é realmente o interesse de estudar a parte financeira ou a parte dos recursos humanos ou a parte dos recursos materiais das empresas, ou os três aspectos. Mas você deveria se perguntar, você tem vocação para essa determinada área e todas as outras? Você tem um perfil de administrador? Você tem um perfil mais de gerente? De lidar com certos cálculos? De lidar com a organização? Que é o que lida muito a administração. Você tem interesse realmente de trabalhar nesse aspecto mais organizacional de uma empresa? Eu diria que, em geral, é isso que você tem que avaliar para fazer uma boa escolha nessa área. Agora, quanto ao advogado, o advogado tem que ser um brigador pelo bem público. O advogado, em alguns lugares, terá que mais ouvir, em outros lugares terá ter uma habilidade incrível de oratória e ser muito bom em falar. Outros casos, ser bom em escrita. Mas o advogado ele precisa ser bem trabalhado na linguagem portuguesa ou a linguagem do seu outro país de origem. Com certeza, é recomendável para que você seja um bom profissional nessa área, além de dominar bem a linguagem e a comunicação, saber se comunicar bem, tanto por escrito como falado, e interpretar bem os acontecimentos humanos, ter um senso crítico extremamente apurado
o interesse de servir o bem público. Se acostumar com trajes diferentes, se acostumar com a certa autoridade que essa área acaba, de certa forma, tendo. E, por que não, ter que se acostumar até com certos desacatos, ofensas que você pode sofrer ao longo da sua profissão. Muitos que trabalham nessa área que eu conheço diriam que é importante que a pessoa seja fria para se dar muito bem nessa área, que tenha uma certa frieza para certos acontecimentos. Você trabalha muito com os conflitos humanos. Essa é uma realidade. E você tem que dar essa devida observância se você tem interesse realmente em trabalhar nessas questões de conflitos humanos e em questões burocráticas, burocracia, que remete a, por exemplo, o que eu preciso para abrir uma empresa, o que eu preciso para estar com meu CPF em dia, e etc. Bom, se eu falasse de todas as 160 profissões que tem listado aqui, daria um vídeo muito extenso, realmente. Eu já tinha feito vídeos anteriores falando das profissões, mas falando de características necessárias, mais especificamente para essas áreas. Hoje eu vim com a intenção mais de responder a pergunta do que faz mais sentido. Quais são os motivos que fazem mais sentido de você escolher determinada área? Pois eu vejo que muitas pessoas escolhem essa área errada por escolher a determinada área de exercício de função empregatícia por motivos fúteis, banais, motivos às vezes que estão enraizados na nossa cultura, que acaba se espalhando. As pessoas têm uma determinada crença errada sobre a profissão, elas não sabem, na realidade, aonde elas estão se metendo, elas não têm uma noção do que será na prática. E também tem o que acontece de pessoas que não têm interesse pela teoria. Isso também acaba complicando, pois grande parte das profissões necessitam, exigem diploma. E você terá que se acostumar com a teoria e, de repente, por longos anos, até com prazo, para você conseguir se formar numa faculdade. Claro que essa escolha pode ser melhor avaliada como profissional devido à psicologia, mas eu tenho meus conhecimentos, minha capacidade de comunicação para conseguir trazer uma contribuição para você que está perdido e não sabe em que área prosseguir. Eu creio que esse é um dos problemas, umas dificuldades mais comuns hoje no nosso país, talvez no mundo, em diversas regiões, e que eu interpreto como extremamente normal, comum, eu diria. Então, como poderíamos proceder? Talvez eu darei continuidade aos meus vídeos falando das demais profissões ou trabalhando um pouco mais a parte escrita, pois eu trabalho aqui como um educador, um informante e um escritor. Também já fiz vídeo de montagens, no qual está mais relacionado a uma programação inicial envolvendo uma engenharia de computação, mas o meu foco aqui é ser mais um canal educativo. Abraço, até o próximo vídeo, que poderá ser logo ou mais tarde.